Olá, muito boa noite para você de casa. Estamos começando mais um Conexão ND aqui pela Record News Santa Catarina. E hoje o assunto é bastante interessante. Eu tenho certeza que você que tem medo aí do coronavírus, dessa pandemia pela qual a gente está passando já há bastante tempo, né? Tenho certeza que você vai gostar desse assunto, porque tem alguns pacientes que quando passam, né, pela contaminação da Covid-19, pelo coronavírus, algumas pessoas, estão reclamando e relatando, né, uma experiência de palpitação no coração depois da infecção pelo coronavírus. E aí a gente se pergunta, né, será que isso é uma sequela do coronavírus? Será que realmente o coração pode sofrer algumas sequelas depois? Essa é a única sequela ou tem outros problemas que o coronavírus pode afetar o coração? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto com uma pessoa que, claro, detém todo o conhecimento sobre esse assunto. Ele é PhD em cardiologia e é também pesquisador do Imperial College em Londres, na Inglaterra. Aliás, ele tem toda a formação em cardiologia, né? É doutor em cardiologia lá na Inglaterra e ele faz questão de participar desse programa aqui junto com a gente para tirar essas dúvidas aqui no Brasil também, claro. E como o nosso programa atinge muita gente, com certeza essas pessoas vão se beneficiar com essas informações. Então estamos recebendo aqui o doutor Ricardo Petracco. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Tudo bem? Como é que está aí em Londres agora? Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Olha, Londres está como Londres sempre foi, bastante frio na primavera, É mas verdade. graças a Deus melhorando em relação ao Covid, a vida está começando a voltar ao normal aqui aos poucos, né? É mesmo. Como é que está agora, por exemplo, o nível de contaminação? Está muito diferente agora do que acontece, por exemplo, aqui no Brasil ou em outros países? Está bem diferente, com certeza, do Brasil, que está atingindo ainda. A gente fica dizendo que o Brasil está chegando ao pico, mas cada dia aumenta mais o número de mortes aí. Então, o Brasil está passando por esse pico da pandemia agora. Foi o que a gente passou em janeiro, no começo de fevereiro. Então, Certo. agora nós estamos vendo níveis muito baixos de mortes diárias, 50, 40, alguns dias sem morte até. Uhum. E níveis de infecções bastante controlados. A vida no hospital está praticamente voltando ao normal em termos de procedimentos e pacientes cardíacos. E Certo. a vida ainda não é normal, porque a gente não consegue sair e ver amigos dentro de casa, ou restaurantes, ou pubs, que é o que a gente faz aqui bastante no Aham. inverno, Sim. mas está começando a ter uma normalidade agora. Que bom, né? É isso que a gente espera, né? Que tudo aí se normalize, principalmente aqui no Brasil. Agora, doutor, para a gente conhecer um pouquinho sobre a sua história, né? O senhor saiu daqui do Brasil, né? Fez a medicina aqui no Brasil. Aliás, em que lugar do Brasil o senhor fez medicina? Eu fiz medicina em Porto Alegre, na Uhum. antiga Faculdade de Ciências Médicas, em Porto Alegre. Me formei em 2002. Certo. E logo depois você foi para a Inglaterra? Como é que você foi chegar até aí? Eu fiz 3 anos de medicina interna lá como residente. Daí eu conheci a minha atual esposa, na época minha namorada, no Brasil, ela é britânica. Daí eu Uhum. tive que seguir ela aqui, como eles dizem, né? O homem segue a mulher. E Sim. acabei fazendo a residência, meu treinamento todo em cardiologia aqui, um doutorado em Londres. E daí acabei ficando. E hoje tenho uma vida pessoal e profissional totalmente acomodada aqui, né? Opa, que Bastante tempo. beleza. Então valeu bem a pena o senhor seguir a mulher. Olha, nesse caso Valeu a eu acho, pena. ela tá, até porque ela tá ouvindo a gravação, claro que Opa, valeu a pena, né? sem dúvida. Tem que dizer, né? Porque senão. Bom, agora, doutor, já que você tem toda essa experiência, né? Tem muitos pacientes que estão relatando aí essa questão da palpitação no coração logo depois de serem acometidos aí pela infecção pelo novo coronavírus. Isso tem a ver, é uma sequela? Dá para a gente dizer que é uma sequela realmente? O que pode acontecer com o coração? É um problema bastante frequente. Muitos pacientes que passam pelo Covid melhoram da doença mais grave, aguda, eles Uhum. mantêm uns sintomas persistentes por alguns dias, semanas ou até meses depois da doença. E os sintomas que eles descrevem varia bastante, mas pode ser falta de ar, cansaço, uma fraqueza, uma falta de energia, e muitos deles também descrevem palpitação, que é essa sensação do coração bater fora de ritmo ou irregularmente, ou uma sensação mais forte do batimento no peito ou no pescoço. Então, é claro que o sintoma de palpitação ele é bastante frequente, ele acontece em muitos pacientes depois do Covid, mas não Uhum. significa que todos eles vão ter desenvolvido algum tipo de sequela cardíaca grave. E esse é o grande desafio para nós médicos, cardiologistas, é tentar identificar desses pacientes quais que têm alguma sequela cardíaca para oferecer tratamento o quanto antes possível. Mas para, tipo assim,
ensinar a população de forma geral, a proporção de pacientes que desenvolvem sequelas cardíacas é bastante pequena. E é claro, existe muita ansiedade, muita angústia depois da Covid, então essas palpitações muitas vezes refletem simplesmente a vida que a gente está vivendo hoje em dia, com estresse, lockdown Tem um aspecto emocional, então, né? Tem um aspecto emocional. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, doutor, sobre o que acontece quando a pessoa é infectada pelo novo coronavírus, no coração, o que poderia acontecer ou de que forma o vírus afeta o coração? Então, o coronavírus ele demonstrou desde cedo na sua história, na China, na Itália, quando chegou aqui, que ele tinha uma predileção especial para o coração. A maioria dos outros vírus, como o vírus da gripe e outros vírus que causam doença respiratória, eles podem raramente causar envolvimento cardíaco do coração, mas é relativamente infrequente. Enquanto que o coronavírus, a gente observou desde cedo que muitos pacientes tinham alterações em testes cardíacos, em enzimas do coração, ou e até em funções de contração, quando se avaliava com exames de ultrassom, como a ecocardiografia. Então, a gente aprendeu desde cedo que o coronavírus tem um tipo de atração especial ao coração, e alguns desses pacientes, infelizmente, vêm a morrer da doença cardíaca causada pelo coronavírus, e alguma proporção deles vai ficar com sequela depois de se curar da doença. Então, a gente vem aprendendo muito nos últimos 12 meses. No começo, a gente não sabia nada sobre isso, a gente meio que tentava o nosso melhor, mas sem saber muito. E agora a gente já tem alguma ideia de algumas ferramentas que usar para decidir qual paciente realmente precisa de um atendimento especial. E a gente sabe que o coronavírus, no caso do coração, não só causa inflamação, como um vírus normal causaria, mas ele também causa trombose, que essa é uma palavra que a gente tem ouvido muito nos últimos dias. E muita gente tem muito medo da trombose causada pela vacina, que se discutiu muito recentemente pela vacina da AstraZeneca. Mas a grande verdade é que o coronavírus em si causa muito mais casos de trombose no pulmão, no coração, no cérebro, nas pernas, do que qualquer tipo de vacina. Então, o coronavírus não só causa inflamação no coração, como pode também causar trombose e coágulo nos vasos do coração também. Entendi. Agora, essa forma de coágulo, por exemplo, que aparece, né? Essa inflamação toda, é porque quando eu gostaria até que o senhor explicasse isso, né? Quando o vírus afeta as pessoas, que começa pelas vias aéreas, vai para o pulmão e tal, pega ali as artérias e tal, e vai para o coração. E é o vírus mesmo que provoca essa inflamação, ele provoca um coágulo, ou ele faz com que o organismo se defenda e o organismo é que provoca isso? É uma excelente pergunta e uma que a gente não tem uma resposta com 100% de certeza. Mas o vírus tem uma capacidade de produzir uma infecção direta em vias aéreas e causar a doença que a gente está acostumado, que é tosse, febre, dor no peito, falta de ar. Mas, ao mesmo tempo, ele provoca o que a gente chama de uma cascata de inflamação no corpo inteiro. Ele faz o nosso sistema imune se ativar de forma bastante forte e causa inflamação em múltiplos órgãos, não só no coração, como no pulmão, como no fígado, nos rins. Tem descrições de problemas relacionados ao cérebro também. Então, é uma doença que a gente chama de sistêmica. Não é uma doença só respiratória, é uma doença, com certeza, que afeta o corpo inteiro. E uma das maneiras que o corpo reage quando está inflamado é exatamente formar um ambiente pró-coagulatório, que a gente chama, ou seja, que é muito mais fácil de formar trombos dentro das artérias. Então, o nosso entendimento, por enquanto, é que o vírus não só causa uma inflamação direta no coração, o vírus entra no coração, mas ele também causa essa inflamação no corpo, que faz com que trombose seja mais provável, e o coração é simplesmente um dos órgãos que acaba sendo a vítima da trombose, né? Agora, quando existe esse contágio, né, do coronavírus, para algumas pessoas a gente tem percebido que simplesmente os sintomas nem aparecem, ou quando aparecem são muito amenos, são muito leves, né? Eu, por exemplo, eu tive o coronavírus em julho do ano passado, 2020, e eu tive primeiro lá um cansaço, depois um pouquinho de dor na garganta, muita dor nas pernas, por exemplo, mas eu não tive nem febre, nem palpitação também no coração e também não tive falta de ar. Quer dizer, o que pode explicar? Claro que isso, eu acho que a ciência ainda não tem uma resposta, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que pode explicar que umas pessoas não têm nenhum tipo de
dificuldade, por exemplo, de respirar e tal, e outros realmente são mais acometidos e podem sentir essa palpitação no coração. O que é que diferencia uma da outra, hein? É uma excelente pergunta e tu colocou muito bem que é difícil de ter uma resposta precisa. A gente sabe que existe aquele padrão respiratório clássico de pessoas mais jovens, mais saudáveis, eu estou te chamando de jovem agora, que desenvolvem sintomas leves, como um sintoma de via aérea superior, uma dor de garganta, uma tosse, e recupera de forma rápida até. E a gente vê o outro extremo, são pacientes que desenvolvem doença muito grave, com inflamação, e vêm a precisar de UTI e vêm a morrer. A gente tem uma ideia do que a gente chama de fatores de risco, ou seja, quais são os fatores do indivíduo que façam que ele seja mais provável que ele vá ter doença grave. O primeiro, mais forte, é a idade. Quanto mais velho, mais provável que tu vai ter doença grave. E a gente chega até dados assim, acima de 80 anos, a chance de tu ter Covid grave e morrer do Covid é em torno de 1 a 5% até, de tão alta. Olha. Enquanto populações mais velhas, mais novas, é muito menos provável. Outra coisa que a gente aprendeu é que o diabetes e doenças cardíacas, como ter doença cardíaca prévia, ter cirurgia de ponte de safena, colocação de stents, problema do coração fraco ou grande, é um fator de risco também para ter doença grave, e uma proporção muito alta de indivíduos que morrem do coronavírus tem doença cardíaca prévia ou diabetes. E um outro fator que a gente aprendeu também é a obesidade. Essa pandemia foi um vírus que não poupou a população obesa. A chance de tu morrer de Covid se tu tem sobrepeso, ou principalmente se tu é obeso, é muito mais alta do que a população mais magra. E a gente não tem um entendimento muito claro do porquê isso, mas a gente sabe que a gente chama esses indivíduos de mais vulneráveis. Então, todo o sistema de vacinação foi baseado nesses dados, que pacientes mais jovens, mais velhos morrem, pacientes com diabetes e doenças cardíacas morrem, e pacientes mais vulneráveis, com por exemplo, aqueles com obesidade. Então, a gente vacina esses primeiros e deixa aqueles indivíduos mais jovens, menos de 40 anos, sem comorbidades, com menores riscos de morrer da doença para se vacinar no final. Mas a resposta curta da tua pergunta é: a gente não tem um entendimento muito claro de por que, especificamente, que alguns indivíduos têm doença leve e outros têm uma resposta muito mais agressiva, né? Dá para a gente até dizer, doutor, que as pessoas mais saudáveis, que têm, por exemplo, uma rotina, né, mais saudável de exercícios físicos, de boa alimentação também, né, para não ser obeso e tal, isso tudo pode influenciar? Com certeza, esse vírus é um vírus que ele está pegando os mais frágeis e os menos saudáveis. Então, tu sendo magro ou não sendo obeso, tu se exercitando e tendo uma capacidade aeróbica boa, razoável, e tu tendo uma vida sem estresse e comendo razoavelmente bem, é claro que a gente vai se proteger mais. A gente tem ouvido falar muito em reposição de vitaminas, vitamina C, vitamina D e zinco, quando na verdade não precisa se gastar dinheiro com nenhuma vitamina para ter acesso a todo esse tipo de substâncias que a gente precisa para o nosso organismo, como vitamina C e vitamina D. Então, mais importante do que gastar dinheiro com vitaminas é se manter saudável, manter o exercício físico, a rotina de exercício físico, perder peso e, claro, não fumar. E é tudo aquilo que a gente sabe que funciona e que faz bem para a saúde, é mais importante agora nessa época da pandemia. Claro. Doutor Ricardo, você tocou num ponto bem interessante, essa questão da vitamina, né? Vamos supor, claro que existem os suplementos aí de vitamina D, vitamina C, mas vitamina D principalmente, a gente sabe que é o sol, né? A gente pegando o sol ali naquele horário mais forte, né? Das 10 às 4, dizem os médicos de 20 minutos, 15 minutos, às vezes é suficiente para você ter a vitamina D. E aí, indo na contramão disso, muitos governantes resolveram estabelecer lockdown para poder, não, as pessoas têm que ficar em casa, confinadas. O que o senhor acha disso? Porque hoje em dia fala-se muito dessa questão do lockdown, né? O que o senhor acha? Exato. Eu acho que tem diferentes níveis de recomendação, dependendo da crise que está vivendo o país, e acho que também tem que ter um esclarecimento mais, digamos assim, óbvio do que significa um lockdown. Primeiro, que quando um país está vivendo um momento como o que o Brasil está vivendo, de muitas mortes, de UTIs lotadas e o sistema entrando em colapso, é muito importante a gente entender que a gente tem que se isolar um indivíduo do outro, principalmente em ambientes fechados. E é por isso que se fala em lockdown, no isolamento social. O que não quer dizer que não se possa se permitir
atividades fora, ao ar livre, que é um ambiente muito mais sadio e não perigoso do que o ambiente fechado. Então, aqui mesmo na época de lockdown total, que a gente viveu por meses, a gente era permitido sair com a família para caminhar, para fazer passeios com o cachorro na floresta ou no parque, onde tu quiser ir, contanto que tu mantesse a distância social de um indivíduo e de outro. Então, as pessoas confundem distanciamento social com lockdown total, ou não poder sair de casa. São medidas mitigatórias diferentes que têm que ser implementadas em épocas diferentes, dependendo da crise que a situação local está vivendo, né? Agora, uma outra pergunta também é a respeito dos sintomas, né? Claro, além dessa palpitação que pode acontecer no coração quando a pessoa é infectada, né, pelo novo coronavírus, existem outros sintomas também que podem indicar que o coronavírus pode deixar alguma sequela no coração, por exemplo? Então, os sintomas mais comuns de doentes cardíacos, que quando o coração começa a falhar ou não bombear sangue de forma suficiente, é a falta de ar, é o cansaço e a intolerância física, ou seja, a tua capacidade de se exercitar diminui bastante. E esse é um sintoma clássico dessa síndrome de pós-Covid, de falta de ar, de cansaço, de não ter energia nem para subir a escada na tua casa. E a grande dificuldade é diferenciar quais indivíduos estão sofrendo de um problema cardíaco, de falta de ar vindo do coração, ou essa falta de ar é simplesmente um efeito do vírus, esse Covid longo. Então, o grande sintoma, que é o mais comum do Covid longo, é a falta de ar e a falta de energia, e principalmente se compara com tu mesmo antes da doença. Então, assim, antigamente tu jogava futebol, jogava tênis, corria, aí tu pega o Covid e tu se sente totalmente inapto a fazer qualquer tipo de esporte ou de atividade física depois do Covid. Isso é um sintoma clássico causado não só por esse vírus, mas por vários outros tipos de vírus que podem causar doença que deixam sintomas prolongados. Mas é só através de exame físico e de conversar com o médico e de alguns exames de imagem, como a ecocardiografia, que a gente pode saber se o coração foi ou não afetado pela doença, se existe uma falta de ar muito forte mesmo, né? E a partir do momento, doutor, que existe esse diagnóstico, que realmente o coração foi afetado, né? Existe uma reabilitação, ou algum medicamento, tratamento para que a pessoa possa ter aquela vida de antes, que consiga jogar futebol, consiga sair correndo por aí sem problema? Eu acho que isso é importante deixar bem claro. A grande maioria, a imensa maioria de pacientes que vão ter sintomas depois do Covid, como falta de ar e cansaço, eles não vão ter envolvimento do coração. Então, o grande objetivo de ver um médico, ver um cardiologista é excluir que tem algum problema cardíaco, faz exames e mostra que realmente não existe uma falha do coração depois do Covid. E daí sim a gente recomenda que o paciente faça a reabilitação, volte a jogar futebol, volte ao esporte, volte à vida normal. A recomendação, na verdade, é se não existe nenhuma evidência de envolvimento cardíaco ou outro problema no pulmão causado pelo vírus, a recomendação é voltar ao normal o quanto antes possível. Claro que a gente entende que nem sempre vai conseguir voltar tão rápido quanto tu fazia antes, mas é fazer um programa de reabilitação sensato e razoável, mas não ter limitação, não se sentir com medo de se exercitar. Enquanto que aquela pequena proporção de indivíduos que a gente realmente encontra um problema cardíaco, que o coração não está funcionando tão bem quanto antes, esse sim precisa de cardiologista, precisa de medicação, que a gente chama de insuficiência cardíaca, para prevenir que o coração fique pior, mas é uma proporção pequena de indivíduos, e a gente não precisa assustar todo mundo que está com falta de ar agora, depois do Covid, pensar que tem problema cardíaco, né? Mas realmente a grande dificuldade é separar quem tem e quem só está com falta de ar pelo vírus. Então, por exemplo, assim, eu não tinha problema cardíaco nenhum antes da contaminação pelo novo coronavírus. A partir do momento que eu tenho a contaminação, tenho a Covid-19, quando passa, é possível eu começar a ter um problema no coração por causa do vírus ou não? Eu acho que se tu passou da doença aguda e não teve doença grave, não foi hospitalizado, não foi para UTI, não passou por aquela fase de quase morrer, é extremamente improvável que o vírus tenha deixado algum dano significativo no coração. O vírus causa essa falta de ar prolongada, esse cansaço, por vários outros motivos que incluem não só o pulmão, mas a incapacidade do teu corpo de usar o oxigênio.
e muitas vezes uma incapacidade do teu corpo de manter a pressão arterial e a frequência cardíaca de forma controlada. Então existe uma falha orgânica no nosso corpo em deixar com que a gente faça coisas normais, por exemplo. Para mim, caminhar, subir escada, correr é uma coisa natural. E o vírus faz com que esse sistema no nosso corpo seja perdido por um tempo. E por isso que a gente acha tão difícil se exercitar depois do vírus. Mas o que não quer dizer que existe um problema em si com o coração, que é o que assusta realmente a população, né? Então eu diria que pacientes como tu, que tiveram vírus e se recuperaram da doença aguda, não deveriam ter nenhuma limitação funcional depois e pode voltar a se exercitar sem nenhum problema. Perfeito, maravilha. Eu estou aqui conversando com o doutor Ricardo Petracco, que é cardiologista, PhD em cardiologia e também pesquisador do Imperial College, lá em Londres, né, na Inglaterra. Doutor, daqui a pouquinho a gente vai ter que fazer um breve intervalo, mas depois eu gostaria de conversar com o senhor um pouquinho sobre os cuidados que nós precisamos ter com o coração. Vamos expandir um pouquinho o nosso papo, que a gente está falando um pouco de pandemia, né, se deixa sequelas ou não no coração, mas vamos falar um pouquinho também dos cuidados do coração, que eu acho que o senhor tem muito conhecimento disso para passar para a gente. Não é verdade? Pode ser. Então tá. Daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo aqui com Conexão ND. Já, já. Já estamos de volta com o nosso Conexão ND desta quarta-feira, hoje recebendo aqui um grande cardiologista que é um nome internacionalmente conhecido, né, na sua especialidade e também pesquisador do Imperial College, lá de Londres, na Inglaterra. Nós estamos tendo, né, o privilégio de ter o doutor Ricardo Petracco aqui junto com a gente, a quem eu agradeço mais uma vez aqui a sua participação no nosso Conexão ND. Aliás, de Londres, né, porque tem 4 horas de fuso horário. São 4 horas, né, doutor? 4 horas agora na nossa primavera, que começa 4 horas, né? Aliás, o senhor disse que aí está frio, né? Imagino que de madrugada deve estar pior ainda, né? Realmente, nessa época, a primavera começa a melhorar o tempo, em teoria, mas teve uma frente fria, que a gente chama, que levou a temperatura para em torno de menos 1 grau, e até estava nevando aqui essa semana no norte da Europa também. Então, uma frente fria no meio da primavera. Que coisa. Então, a gente está conversando mais sobre a questão do coração, porque muita gente, né, doutor, estava dizendo que estava sentindo aí palpitação logo depois da contaminação pela Covid-19. Então, a gente já esclareceu alguns pontos, né? Agora, doutor, é possível também, mesmo a pessoa saudável, tenha também queixas, às vezes, de palpitação no coração, e aí a pessoa acha que tem algum problema grave de coração? É comum isso também? Acho que a palpitação, eu diria que é um dos sintomas mais comuns, se não o mais comum, entre indivíduos sadios, e a grande maioria das vezes não representa nenhum problema cardíaco. A palpitação nada mais é do que a sensação do indivíduo de sentir o coração batendo ou de forma irregular ou de forma um pouco mais forte. E nessa época de pandemia, não só o coronavírus tem causado estrago na nossa vida, mas o próprio estresse, a própria ansiedade, o lockdown, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas não estão conseguindo fazer o que faziam antes, tem causado muita ansiedade e muitos problemas psicológicos, né? Então isso inevitavelmente aumenta o teu nível de estresse, aumenta a adrenalina e aumenta a palpitação. E a palpitação leva à preocupação de que tu possa ter problema cardíaco. Isso é um ciclo que meio que não se termina. E o que eles querem, na verdade, os pacientes, é saber, será que tem algum problema com o meu coração? Será que a palpitação é um sinal de problema? E, na verdade, na grande maioria dos casos, não é. E a gente consegue, através de alguns exames simples, demonstrar isso, que não tem nada para se preocupar. E se esse estresse ele é frequente, né? Se as pessoas ficam sentindo isso por muito tempo, a pandemia já está aí com 1 ano, né? Já no Brasil, em todo o mundo também, então quer dizer, a coisa está se estendendo, principalmente em alguns lugares em que o lockdown foi mais estendido ou que as restrições também são mais severas, né? Mais frequentes. Isso pode acabar também trazendo danos para o coração? O estresse, a gente sabe de anos de estudo já que é um dos fatores de risco para a doença cardíaca e até para outros tipos de doença, até como câncer e doenças inflamatórias. E o outro lado, a gente sabe que terapias como relaxamento, meditação,
eles fazem muito bem para o coração, para a atividade circulatória e para a nossa saúde em geral. Então, não tem dúvida que o último ano foi um teste de fogo para a nossa capacidade mental e manter sanos em casa, com os filhos, alguns fazendo escola de casa, pessoas trabalhando de casa, tentando manter a vida relativamente normal. Então, com certeza, um dos grandes traumas que vai ficar dessa pandemia é a ansiedade, que, claro, é difícil de dizer, mas para algumas pessoas pode causar algum tipo de dano ao longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que essa pandemia também fez a gente parar para pensar muitas vezes, e tem muita gente que, como começou a trabalhar mais de casa, ficar mais em casa, na verdade começou a se exercitar mais, começou a comer melhor. Então, acho que dá para ver o lado bom e o lado ruim dessa pandemia. Tem algumas coisas a se aprender, algumas lições a se tirar de tudo isso. Sem dúvida, até porque a família começa a ficar mais junto, né? Dentro de casa, tal. Claro, existem aquelas pessoas que, pela falta do trabalho, porque às vezes tem que, né, a pessoa é demitida ou a empresa fechou, às vezes um pequeno comércio também, isso causa um estresse, às vezes também a crise financeira causa uma desestabilização da vida a dois também. E, claro, a gente vai tendo várias consequências por causa disso tudo, né? Agora, doutor, gostaria que o senhor relatasse um pouquinho também dos casos que o senhor atende, por exemplo, aí em Londres, né? O senhor recebeu várias queixas das pessoas com essa questão aí da palpitação do coração, reclamando de arritmia, de sequelas no coração. Como é que está? Eu queria entender aí um pouquinho como é que está o atendimento dessas pessoas aí em Londres, principalmente onde o senhor trabalha. É uma pergunta interessante, porque nós estamos vivendo agora um processo da volta normal, da vida ao normal. E é claro que o sistema de saúde aqui foi afetado pela pandemia, que hospitais e até médicos de família em geral deram toda a prioridade do atendimento para o Covid e acabaram deixando, digamos assim, as outras doenças como um segundo plano. Isso vai ter consequências a longo prazo. E, em cima disso, essa síndrome do Covid longo que os pacientes estão experimentando, sintomas de palpitação e falta de ar, todos eles agora vão acumular e vão começar a voltar para o médico e querer atenção. Então, todos os sistemas de saúde agora no mundo inteiro vão sofrer isso, que passa o Covid, passa o pior, que é a doença grave, a UTI e a admissão ao hospital, e fica-se essa sequela crônica ao longo prazo que todos os pacientes vão querer atendimento médico. E é óbvio que no sistema público vai ficar muito difícil de atender a todo mundo com a atenção que se deveria. Então, a gente tem visto muitos pacientes que normalmente esperariam um sistema público daqui, eles estão, na verdade, preferindo a medicina privada, que é muito menos comum aqui do que no Brasil, exatamente pelo tempo de demora de ser visto por um médico, da realização de exames, porque, naturalmente, o sistema público aqui vai achar muito difícil e complicado dar atenção para todo mundo num curto período de tempo depois da pandemia, né? Não, e aqui no Brasil a gente teve vários exemplos, né, até em reportagens e tal, que as pessoas que estavam fazendo tratamento contra o câncer, por exemplo, ou até mesmo tratamento para evitar, né, um problema cardíaco e tal, essas pessoas com medo acabaram não indo para o hospital para fazer seus exames e controlar, né, ter o acompanhamento médico e acabaram morrendo dentro de casa com outros problemas e não com a Covid-19. Quer dizer, isso aí na Inglaterra, na Europa também aconteceu, esse medo, né, generalizado. Isso, a gente viu isso no mundo inteiro, foi um fenômeno bastante frequente e consistente em todos os países. A gente viu isso em Nova York, a gente viu isso na Itália, aqui em Londres, e eu tenho certeza que devem ter dados sobre isso no Brasil, porque a nossa recomendação no começo era: fique em casa, não venha ao médico a não ser que tenha doença grave ou aguda, porque, claro, sair de casa e vir para o hospital tem o risco de pegar o vírus, mas ao mesmo tempo a gente até no começo falhou ao explicar, dizer assim, que se a tua doença está piorando, se tu tem dor no peito, ou se tu acha que tem alguma coisa muito grave acontecendo contigo, venha ao hospital, não tenha medo de chamar a ambulância. E essa confusão na informação causou muita gente ter medo de ligar para o hospital ou ligar para a ambulância e acabaram morrendo em casa de infarto, de derrame e de doenças mais graves, né, que podem vir a matar o paciente. Isso agora a gente aprendeu na segunda onda, foi agora no começo do ano. A gente teve uma estratégia um pouco mais clara na comunicação e explicou que se a doença está estável, fique em casa, mas se existir qualquer mudança nos sintomas e tu acha que está piorando, por favor, venha ao hospital, porque outras doenças podem matar também, né?
Mas o senhor acha também importante, assim que a pessoa, por exemplo, começou a sentir uma dorzinha de garganta, aqueles sintomas de gripe, né? Que as pessoas podem até confundir também com o coronavírus, com a Covid-19. O senhor acha importante também, já nos primeiros sintomas, a pessoa procurar uma ajuda médica para ver se precisa, por exemplo, já tomar alguma medicação? Essa é uma pergunta interessante que gerou muito debate e ainda Uhum, gera debate no mundo inteiro. A grande verdade é a seguinte, que para doença leve, para pacientes que estão jovens, bem, sem sintomas graves, e para aqueles que estão sem falta de ar, ou que não têm febre muito alta, persistente, não existe nenhum remédio que vai fazer ele melhorar, e até alguns desses remédios podem fazer eles piorarem da doença. Então não faz nenhum sentido sair de casa, ir para uma emergência de noite ou ir procurar um médico, se não vai ter nada que a gente possa fazer para melhorar os teus sintomas. Então a recomendação aqui é bem clara, existe um número que a gente pode ligar, que o paciente pode ligar, o paciente uhum. descreve os sintomas e a recomendação é clara. Se tem doença leve, sintomas não são graves, fica em casa, se isola e acha algum lugar oportuno para fazer o teste para confirmar a doença. Uhum. Se tu começa a ter falta de ar e outros sintomas, daí sim é a hora de procurar o médico, e nesse é o momento que a gente começa a identificar a doença grave e que a gente pode oferecer algum tratamento que possa ajudar. Eu sei que existem uma corrente de pensamento que vem do Brasil também, que nessa época de doença leve ou sem sintomas a gente pode oferecer um tratamento precoce ou profilático, mas infelizmente, se a gente for seguir a ciência e for seguir a evidência de estudos que foram feitos até agora, nenhum desses estudos demonstrou benefício e a gente tem que ser nessa hora racional, sensato, e eu sei que o paciente gostaria de ouvir outra coisa, gostaria de ouvir que existe um tratamento, um tratamento mágico que vai fazer ele melhorar, mas infelizmente nós, cientistas, médicos que tomamos decisões não só para o paciente, mas para a saúde pública, a nossa resposta é ser bastante racional. Infelizmente, para esse tipo de doença leve, não existe nada que a gente possa fazer a não ser controlar os sintomas, né? Uhum. É como uma gripe mesmo que tem que esperar o vírus ir embora, mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A grande dificuldade é que a gripe mata muito pouco, causa muito pouca doença grave, e o Covid não. O Covid acaba tendo uma doença muito mais agressiva numa proporção pequena. Então, a Uhum. grande dificuldade do sistema de saúde é identificar entre a população de pacientes leves quais que vão desenvolver doença grave para dar atenção para eles. E é Uhum. claro que isso é difícil quando pega uma população de um país inteiro, como o Brasil, por exemplo, agora, que está exposta ao vírus. Como é que tu vai identificar aqueles com sintomas que precisam ir para o hospital ou aqueles que podem ficar em casa? É bastante Claro. complicado, não é um sistema fácil. E uma coisa que se implementa aqui é o uso do que a gente chama de oxímetro, que é Ah, manter a sim. monitorização do oxigênio em casa. Quando os níveis estão mais baixos, a gente recomenda ir para o hospital. Mas é claro, tu oferecer milhões de oxímetros ou de medições de oxigênio para uma população em um curto período de tempo é extremamente complicado Uhum. e não é fácil de se implementar na prática, né? Claro. Agora, uma questão curiosa também, que muita gente falava, e teve uma corrente, né, que dizia que a hidroxicloroquina, por exemplo, poderia dar algum problema no coração. O senhor, como é cardiologista, eu gostaria de saber da sua opinião também. É possível, talvez, em grandes doses ou em pequenas doses? Como é que seria esse problema? A hidroxicloroquina é uma das medicações que a gente tem na lista de potencial causadoras de arritmias cardíacas e arritmias malignas que podem vir à morte. A hidroxicloroquina, ela causa um tipo de alteração no nosso sistema elétrico cardíaco que faz o coração ser mais propenso à arritmia. É claro que a incidência de arritmia na população em geral, que toma doses baixas ou pequenas da hidroxicloroquina é pequena, mas a gente só dá hidroxicloroquina para pacientes que precisam, com doença inflamatória ou para malária. Quando a Uhum. gente começa a ver a população inteira querer hidroxicloroquina e a população inteira se automedicar com doses mais altas, a gente começa a ver um aumento no risco de doenças Uhum. cardíacas. Foi o que a gente viu num estudo até de Manaus, no Amazonas, quando doses muito altas foram dadas e esses Uhum. pacientes acabaram morrendo mais. Então é por isso que a gente sempre diz que, até prove o contrário, nenhuma medicação pode ser dada até que ela se prove efetiva. E Entendi. como não foi o caso da hidroxicloroquina, ela já foi abandonada no mundo inteiro. Para a maioria dos sistemas de saúde da Europa, não se prescreve, não se oferece. E eu Uhum. sei que existem alguns defensores aí no Brasil, por motivos até não científicos, mas a gente não pode fugir disso, né? A grande evidência é que ela realmente não funciona.
Entendi. Por exemplo, eu acabei tomando 5 comprimidos de hidroxicloroquina quando eu fui diagnosticado com Covid. Tomei 2 no início, no primeiro dia, e mais 4. Então, no total foram 6 comprimidos, né? Isso é uma dose baixa, relativamente baixa, quer dizer, não teria nenhum problema? Olha, é uma dose baixa e aquilo que eu falei, grande maioria dos pacientes vai tomar e não vai ter uma incidência de efeitos colaterais, mas Uhum, não vai ter nenhum efeito benéfico também. Então, assim, se a gente começar a dar hidroxicloroquina para todo mundo, não quer dizer que muitos pacientes vão morrer de problemas cardíacos por causa da hidroxicloroquina. As pessoas não precisam ficar assustadas uhum, de ser esse o caso. sim, Mas, como não existe benefício, a gente não pode recomendar isso de forma geral para a população, se entendi. automedicar principalmente. Esse é o Sim, grande sim, risco desse tipo de pandemia, do medo e ansiedade de levar à automedicação. claro, É muito mais seguro tu discutir isso com o teu médico e ele tomar a decisão certo. em conjunto contigo do que Uhum, tu sair comprando hidroxicloroquina na farmácia para se automedicar, né? claro. Maravilha. Agora sim, vamos falar um pouquinho mais sobre os cuidados com o coração, né? Que é aquilo que a gente estava se propondo também. Bom, principalmente agora para evitar essa contaminação do coronavírus, a gente sabe de várias coisas que a gente precisa fazer, né? Lavar as mãos, tem a máscara, o distanciamento e tudo mais. Para ajudar agora também a preservar o coração, qual é a primeira coisa que o senhor, quando recebe alguém, né, que está já com algum problema no coração ou que vai fazer algum exame, a pessoa já tem mais de 40, 50 anos, qual é a primeira recomendação? O que é que a pessoa precisa parar e pensar em relação à proteção do coração? Então, a primeira coisa a fazer, se tiver disponível, obviamente, é se vacinar, porque a maneira mais efetiva de evitar doença grave é não pegar o vírus, não vir a morrer do vírus, e a vacinação é, eu diria, a única maneira de a gente atingir isso. Outras atividades e outras, digamos assim, mudanças no estilo de vida nessa época é complicado, porque a gente está vivendo um momento de bastante estresse e ansiedade, vivendo em casa, mas muitos pacientes estão vendo isso agora como uma boa hora de repensar na sua saúde e de fazer alguma mudança no estilo de vida. Então, as recomendações agora elas não são diferentes daquelas eram antes. Se tu tem doença cardíaca, tu sabe que tu tem doença cardíaca, se tu tem diabetes, pressão alta, tu tem que manter essa doença estável, bem controlada, com teus medicamentos em dia, não esquecer de tomar medicação, porque a gente sabe que mesmo aqueles pacientes com, por exemplo, diabetes e problema cardíaco, se a tua doença está controlada e estável, tem muito menos chance de vir a desenvolver doença grave pelo Covid do que se tu tem uma doença descontrolada, com açúcar alto, pressão alta e o teu coração meio que fora de controle. Então, a primeira coisa que a gente diz é se mantenha estável com o tratamento recomendado pelo teu médico. E a segunda é para pensar naquele estilo de vida que pode te fazer te sentir melhor, que é parar de fumar, perder peso e se exercitar mais. A perda de peso é bastante complicada nessa época, porque a gente, na verdade, está recomendando que muitos indivíduos fiquem em casa. E o que acaba acontecendo? Fica em casa, acaba comendo mais, a ansiedade faz tu comer mais. Em muitos pacientes é muito comum colocar bastante peso nesses últimos meses. Então, o grande desafio é realmente fazer eles saírem para a rua em ambientes seguros, como parques, para se exercitar e ter uma dieta balanceada. E uma coisa que a gente sempre pode lembrar é o fumo, o largar o cigarro, que foi uma coisa não muito falada durante o Covid, porque não é a doença do pulmão não é um fator de risco para a doença do Covid, Uhum. mas é sempre bom lembrar que o cigarro é o grande assassino para problemas cardíacos, que a gente sempre tem que lembrar para o paciente uma boa oportunidade agora de pensar em parar de fumar também. Agora, tem muita gente que diz assim, que nessa pandemia, né, as pessoas, claro, mais dentro de casa, acabam comendo mais, né? Compra muito doce, acaba ficando pela ansiedade, né? Tem pessoas que às vezes são um pouco gordinhas e tal, e começam a comer muito doce. E aí vem aquela coisa, ah, não, mas eu preciso pelo menos me divertir. E comer doce para mim é uma maravilha, né? Ah, e dá para equilibrar, por exemplo, essa questão de você poder comer o doce. Ou tem também assim, uma certa idade que você não deve mais comer doce de forma nenhuma, que pode afetar realmente o coração? Como é que é isso? A gente como médico ou até como amigos e quando dá orientações, tu tem que levar esse lado psicológico também. E não Sim, tem dúvida que ficar em casa por meses sem ter o que fazer, sem poder ver amigos, sem poder ir em restaurantes, sem poder ter uma vida social relativamente normal, é óbvio que a gente vai ter essas nossas
travessuras, né? E vai acabar querendo comer mais doce, sorvete e coisas que nos fazem sentir bem. Então a gente tem que ter um equilíbrio nas recomendações e dizer assim, coma saudável, se mantenha saudável durante a pandemia, mas mantenha a tua saúde mental em dia também. E se isso significa que tu vai passar um pouco da tua dieta e não se cuidar, eu acho que o equilíbrio tem que ser encontrado. O que a gente não pode deixar é fazer com que a dieta leve ao sobrepeso exagerado. Eu tenho pacientes que conversaram que colocaram até 15 quilos de peso nos últimos meses por ficar em casa, não se exercitar e comer mais. Então, quando a gente começa a observar que essa dieta um pouco mais, digamos assim, não balanceada ou que feita por prazer, começa a levar ao sobrepeso, esse é o momento da gente dizer para parar e para ter um pouco mais de cautela no doce, né? Entendi. Se eu tivesse que dizer assim, ó, qual é o grande vilão na alimentação que pode provocar algum problema no coração? Qual é o grande vilão que a gente tem que tirar da nossa dieta? Olha, todas as dietas restritivas ou altamente exclusivas de tirar algum tipo de alimento, elas nunca funcionam a longo prazo. A resposta simples é que a melhor dieta é a dieta balanceada, em que a gente come uma oferta variada de nutrientes, mas de forma balanceada, de forma moderada. Se a gente tivesse que escolher um grande vilão que a gente aprendeu nas últimas décadas, que é o que causa diabetes, sobrepeso e problema cardíaco, e câncer e doença inflamatória, é o açúcar fino, o açúcar refinado, e aquilo que a gente chama produtos com alto índice glicêmico, como a massa, o arroz, a batata, e o açúcar produzido ou industrializado. A gente diz que tu não precisa cortar os carboidratos de forma excessiva ou não comer carboidratos, mas a grande maioria dos indivíduos com sobrepeso, quando olha na dieta deles, o que se come demais é o carboidrato, é o açúcar. Perfeito. Maravilha. Doutor Ricardo Petracco, que é cardiologista, pesquisador também do Imperial College de Londres. Quero agradecer muito sua participação aqui, sua disponibilidade, né, daí de Londres dar essa entrevista super bacana para a gente. Grande abraço e ótimo trabalho para o senhor aí, hein? Obrigado mesmo. Obrigado, foi um prazer e se cuidem aí, vamos todos sair dessa em algum momento, né? Sem dúvida, com certeza. Obrigado, doutor. Uma ótima noite para o senhor. E a gente termina o nosso Conexão ND de hoje. Lembrando que amanhã tem Cacau Menezes, hein? Aqui no Conexão ND. E a gente volta na próxima quarta-feira também aqui junto com vocês na Record News Santa Catarina. Abraço, até lá.